Estamos de volta, gente. Vamos ao último vídeo a respeito do conteúdo de pronomes. Já descobrimos o que são pronomes, já falamos sobre os pronomes pessoais e agora vamos conhecer os pronomes demonstrativos. O que são eles? Quem são eles? Pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. É o seguinte, os pronomes demonstrativos são aquelas palavrinhas, como essas que estão aí, ó, coloridas. Aquele, aquela, aqueles ou aquelas, aquilo, este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas. E isto, tá bom? É um grupo de palavras que nós utilizamos para indicar a posição de alguma coisa. O que está perto de mim, o que está perto da pessoa com quem eu falo, o que está longe das duas pessoas do discurso, enfim. Vamos ver os exemplos que fica mais fácil da gente compreender, tá bom? Primeira coisa, a gente usa os pronomes demonstrativos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Vocês lembram das pessoas gramaticais que vimos no vídeo dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E também pode ser o você ou vocês, tá certo? Então, no pronome demonstrativo, você vai tentar descobrir a posição do substantivo em relação a essas pessoas, tá bom? Olhem só esse exemplo aqui. Esse é bem fácil de conseguir compreender. Nós estamos usando como exemplo os pronomes demonstrativos isto, isso ou aquilo, tá bom? Esse moço aqui, que é um trabalhador, que está apontando para a escada que está perto dele, está dizendo isto é uma escada. No seu caso aí, você que está assistindo aula sentadinho numa cadeira, né, com seu computador, celular apoiado numa mesa, você pode pegar assim na mesa e dizer isto é uma mesa, porque esta mesa está pertinho de você. Então você diz isto é uma mesa, assim como ele está dizendo isto é uma escada. Perceba que o objeto, o substantivo escada, está perto de quem fala e longe de quem está ouvindo, tá certo? Da pessoa para quem a gente fala. Vamos para a segunda cena, esta cena aqui. O mesmo senhorzinho que estava aqui pertinho da escada, agora está mais longe da escada e ela está perto da pessoa com quem ele está falando. Então, ao invés de dizer isto é uma escada, ele vai dizer isso é uma escada. O objeto, o substantivo escada, não está mais perto dele. Agora, o objeto, o substantivo escada, está perto da pessoa com quem ele está falando. Por essa razão, ele vai usar o pronome demonstrativo isso, com 2 S's. Aí, na sua casa, você pode, por exemplo, você está à mesa assistindo aula com o celular, o computador, seus livros, tá tudo aí pertinho de você, então todas essas coisas são isto. Mas vamos imaginar que lá no final da sua casa, mais lá na frente, tenha uma bicicleta. E aí você olha para lá e pergunta para sua mãe, isso é uma bicicleta? O isso está mais perto lá da sua mãe, que está na casa com você, mas não está perto de você, e a bicicleta também. Então, ao invés de dizer isto, você vai dizer isso. Isso é uma bicicleta, tá certo? Agora vamos para a terceira cena. Aqui a gente já tem uma mudança também nas posições dos sujeitos da oração. Percebam que o homenzinho, o primeiro trabalhador, continua no mesmo lugar. Aquele que estava mais afastado chegou perto dele e agora quem está realmente longe dos dois, tanto de quem fala como da pessoa com quem ele fala, é a escada, ela está longe. Então ele vai apontar para lá e vai dizer aquilo é uma escada. Então, perto de quem fala, perto da pessoa para quem a gente fala ou com quem a gente fala e longe das duas pessoas do discurso, aí muda completamente a utilização do pronome demonstrativo. Isto, isso ou aquilo, tá bom? Vamos ver exemplos e nas aulas com a minha presença, nos próximos dias a gente esclarece melhor. Mas eu acredito que aqui já deu para entender.
Vamos ver mais exemplos? Os pronomes demonstrativos variáveis, né, são aqueles flexionados em número e gênero, ou seja, singular e plural, masculino e feminino. Ou seja, os pronomes demonstrativos variáveis são os que sofrem alterações na sua forma. Quais são eles? Esse ou esses, este ou estes, aquele ou aqueles, aquela, aquelas, essa, essas, esta, estas. Tá certo? Então, aí nós temos várias formas de flexionar os pronomes demonstrativos, tanto no singular quanto no plural, e também no masculino e no feminino. Ó, esse, essa, esses, essas. Aquele, aqueles, aquela, aquelas. Eles são flexionados, eles sofrem mudança na forma, seja para o masculino ou feminino, ou seja para o singular e plural, tá certo? Os pronomes invariáveis são aqueles que não sofrem flexão, tá bom? Não sofrem nenhuma alteração. É o caso dos pronomes isso, isto e aquilo. Esses três nunca mudam. Não existe issos, nem istos, nem aquilos, tá certo? Nem aquilas. Só existe essas três formas: isso, isto ou aquilo. Beleza, meu povo? Bora para exemplos. Essa camisa é muito linda. Essa camisa é muito linda. Eu posso dizer isso de alguma camisa que esteja perto de mim. Posso colocar no plural também. Essas camisas são muito lindas. Percebam que aqui mudou tudo. Mudou o substantivo, mudou a forma do verbo, a flexão do verbo, mudou o adjetivo. Só não mudou este advérbio, porque advérbio não varia mesmo. Mas o restante da frase, ó, mudou tudo, tá vendo? Essa camisa é muito linda, essas camisas são muito lindas, tá bom? Mais um exemplo. Aquelas bicicletas são boas. Posso dizer também, aquela bicicleta é boa. Mais uma vez, ó, mudou tudo. Mudou o pronome demonstrativo de aquelas para aquela, mudou o substantivo de bicicletas para bicicleta, mudou o verbo de são, flexionado como são, para flexionado como é, ela é, e mudou o adjetivo de boas para boa, tá certo? Então, dependendo da quantidade de substantivos, se esses substantivos estão no singular ou no plural, e dependendo do gênero, se eles estão no masculino ou no feminino, o pronome demonstrativo vai mudar também, a menos que esse pronome demonstrativo seja isso, isto ou aquilo. Mais um exemplo. Este casaco é muito caro. Agora vamos para o plural. Estes casacos são muito caros. O casaco é um substantivo masculino e aqui está no singular. Mas casacos é um substantivo ainda masculino que está no plural. Então, o pronome demonstrativo que antes era singular, masculino singular, agora é masculino plural. Se eu quisesse dizer estas casas são muito caras, teria mudado tudo. Mudou o substantivo, mudou o número, mudou o gênero e aí mudou tudo na frase também, tá bom? Mais um exemplo. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. E eu perdi aquele bilhete de cinema, tá bom? Mudou o pronome e mudou o substantivo. Agora, algumas dicas para a gente usar o pronome demonstrativo da maneira correta. Quando o elemento está comigo, tá certo? Comigo que estou falando, ou próximo de mim que estou falando, eu utilizo os pronomes demonstrativos este, esta, estes, esta e isto. Este computador é meu. Eu estou falando do computador que eu estou usando para gravar esse vídeo para vocês. Este computador é meu. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Eu estou falando de anotações, né, de coisas que foram anotadas num papel, num bloquinho, num caderno, seja lá onde for, e foram feitas por uma pessoa chamada Carolina. Mas como as anotações estão próximas a mim,
ou comigo, aí eu uso estas, tá bom? Já que são anotações no plural e elas estão próximas a mim, tá bom? Agora, quando o elemento de quem eu falo está com quem eu estou falando ou próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu uso esse, essa, esses, essas e isso. Esse, essa, esses, essas, isso. Esses lugares estão reservados. Por exemplo, você vai para uma igreja. Chega lá, tem uma pessoa sentada e tem 2 cadeiras lá com bíblias em cima delas. Aí você vai e pergunta, esses lugares estão reservados? Perceba que os lugares estão próximos, mais próximos da pessoa com quem você está falando. A pessoa que já está assentada numa das cadeiras. E você está um pouco mais afastado deles. Então, você vai se referir àquelas cadeiras como esses lugares, lá um pouco mais distante, tá bom? Outro exemplo, de quem é essa bolsa que você está segurando? Perceba, a bolsa não está com você, ela não está no seu colo ou na sua mão, ela está no colo ou na mão da pessoa com quem você está falando. Então, para perguntar de quem é aquela bolsa, você vai dizer, de quem é essa bolsa aí que você está segurando, tá bom? E a última dica, quando o elemento de quem eu falo não está nem com a pessoa com quem eu falo e nem com a pessoa a respeito de quem a gente fala, certo? A gente usa os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Lembram do homenzinho lá da escada? Quando os 2 sujeitos se afastaram do elemento, se afastaram do substantivo, aí a gente usou o aquilo, não é isso? Aquilo é uma escada. Então, se eu estou aqui conversando com o meu amigo e tem uma outra pessoa lá na frente, certo? Tem um monte de roupas ali na frente jogadas, por exemplo. Eu posso perguntar a ele de quem são aquelas coisas ali jogadas. Aquelas coisas ali, aquele monte de roupas jogadas ali, não pertencem a mim, não estão perto de mim nem perto dele. Então, eu vou usar o pronome demonstrativo aquelas, que está lá longe, certo? A gente vai passando na rua. Outro exemplo, aquele prédio é o mais alto da cidade. Eu não estou no prédio. Eu estou longe dele, apontando para ele. Então, eu posso dizer, aquele prédio é o mais alto da cidade. Se eu estivesse lá, no prédio, dentro do prédio, eu poderia dizer o quê? Este prédio é o mais alto da cidade. Exatamente, ele está perto de mim, certo? Ele está perto de mim, então eu digo aquele prédio, este prédio é o mais alto da cidade. Beleza, gente? Parece confuso também, mas não é. Quando a gente começa a fazer os exercícios, as atividades, tudo fica mais claro, tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Eu já estou pronta, e você? Que roupa vai vestir? E aí o carinha responde, esta camiseta aqui, essa calça que está aí, embaixo da almofada, e onde estão aqueles tênis que estavam lá? Percebam que ele mesmo vai apontando, ó, esta camiseta que está aqui. Ele mesmo já está vestindo a camiseta, então tá perto dele, ele usa o esta. Essa calça que está aí, está longe dele e perto da pessoa com quem ele fala. Tá vendo que a moça está sentada em cima da calça? E agora ele está falando de tênis que não estão nem perto dele e nem perto da moça com quem ele fala. Estão aqui na boca do cachorro, o cachorro fazendo a festa, não é? Então, ele já mudou aqueles tênis que estavam lá. Então, aqui a gente usa este, esta, estes, estas, isto. Aí, a gente usa esse, essa, esses, essas, isso. E lá, longe, a gente usa aquele, aquela, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Tá bom? Parece confuso, mas a gente vai conseguir compreender direitinho. Tá bom, gente? Por hoje, por este momento, é só isso. Nos vemos na próxima aula e não esqueçam de fazer os exercícios,
tanto os exercícios dos cards que vocês receberam, como os exercícios do livro. Está tudo dito no nosso roteiro de aula, tá bom? Até mais!